Alô, queridos amigos do nosso canal. Eu estou feliz porque você está conosco, tendo a paciência de nos seguir e ver os nossos textos, nossos vídeos. O meu muito obrigado. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, o templo e o comércio. Será que você nunca se irou? Ou você acha que você é um cristão e não pode ficar nervoso e bravo? Jesus se revoltou com o comércio no templo, porque ele havia sido corrompido, perdendo o seu propósito sagrado de ser um lugar de oração e se tornando um centro de exploração e ganância. Esse foi o motivo. Ele agiu para restaurar a santidade do local, expulsando os vendedores de animais e cambistas, que ali, além de lucrarem com a fé, atrapalhavam a adoração genuína ao Senhor, e especialmente no pátio reservado para os gentios. O templo, ele se tornou um mercado, não um lugar de oração. O espaço religioso, ele foi transformado em um comércio de animais para sacrifícios e trocas de moedas. Um negócio lucrativo que explorava os fiéis. Jesus não concordou com isso. Outro fato interessante é que ali se transformara num antro de exploração da fé. Os cambistas cobravam taxas elevadas para trocar moedas. E os vendedores, eles exploravam os peregrinos que precisavam dos animais prescritos para sacrifícios. Virou-se um comércio generalizado. Essa prática impedia que as pessoas pudessem adorar a Deus de forma genuína e acessível, voltadas apenas para a adoração. O comércio estava localizado no pátio dos gentios, que era o único lugar onde os não-judeus podiam entrar para adorar. A presença de vendedores e cambistas ali impediam que eles tivessem um espaço para se aproximar de Deus, tornando o local totalmente impuro para a adoração. Os objetivos do homem estavam acima de Deus naquele lugar. E para ele o templo se tinha tornado um covil de ladrões. Irado, revoltado, foi com um chicote. Jesus não apenas expulsou os exploradores, mas também restaurou o propósito original do templo, declarando que ele deveria ser chamado de casa de oração. Sua ação foi uma manifestação de zelo pela casa de Deus e uma crítica à hipocrisia religiosa que estava vivendo o templo naquele momento. Mas vamos aos fatos com mais profundidades reais e fazer uma extensa analogia sobre a ira de Jesus. Não vamos ficar só no superficial, não. Estava próxima a comemoração da Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de boi, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Ali virou um ponto de comércio. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas, com os bois, espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas. Ele disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Era o que estava acontecendo ali. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá.
Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? E ele sabiamente respondeu: destrói este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus, 46 anos, foram precisos para o quê? Para a construção daquele templo, que ele falou que destruiria em 3 dias ele construía outro. E eles perguntaram: tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Ali os judeus começaram a repelir Jesus. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, vendo os sinais que realizava. Muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito. Eles não acreditavam em Jesus, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Há 5 vezes nos evangelhos que uma palavra descreve a raiva de Jesus. Elas revelam muito sobre o quê? Sobre a vida dele, os momentos que ele se indignou. Mas vemos que não foi só dessa vez que Jesus se entristeceu. Ele também ficou revoltado com 3 cidades. Quando passou pelas suas terras, e essas 3 foram amaldiçoadas por Jesus. Ou seja, preste bem atenção, foram Corazim, Betsaida e Cafarnaum, pois apesar de terem presenciado muito de seus milagres, seus habitantes não se arrependeram, viram e não acreditaram. Jesus declarou que seria mais tolerável para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para essas cidades da Galileia. Tem pessoas, por exemplo, que acham que Jesus criou religião. Ele se irou no templo porque causava uma falta de interesse dos sacerdotes permitir que dentro do templo podia se comercializar. Que barbaridade! A religião deixada por Jesus, do ponto de vista histórico, foi o cristianismo, que surgiu de seus próprios ensinamentos. Mas nunca ele disse: vamos criar o catolicismo, o protestantismo, seja qualquer religião. Jesus, ele foi um profeta judeu, e sua mensagem universal deu origem a uma nova fé que se espalhou pelo mundo por si só, pelos seus apóstolos, pela verdade. A religião verdadeira, em um sentido mais profundo, é frequentemente estendida pelos seus seguidores como o seguimento dos princípios ensinados por Cristo e encontrado lá dentro das suas escrituras. Mas o que corriqueiramente estamos vendo nos dias de hoje, eu vou explicar. Vou explicar bem e sem medo. A percepção de que igrejas hoje estão se transformando em um rico comércio. Refere-se ao que? A mercantilização do sagrado, onde a lógica do mercado e do lucro se sobrepõe às questões espirituais e à sua própria devoção. Esse fenômeno pode ser explicado por várias combinações de fatores. Vamos vê-las? Vamos explicá-las? Muito se fala na teologia da prosperidade. Uma das principais causas é a disseminação da teologia da prosperidade, que prega que a bênção material e a riqueza
são sinais de graça divina e da fidelidade do fiel, daquele que está lá dentro da igreja. E dentro desse contexto, as doações, são os dízimos e ofertas, são apresentadas como investimentos que trarão retorno financeiro, transformando, olha bem, a fé em um meio para se obter prosperidade material. Isso não existe. No fundo, hoje o que vemos é o paraíso de certos pastores e a miséria de seus fiéis. É verdade. As grandes igrejas arrecadadoras que usam da ganância faz muito pouco na questão social, devolvendo aos necessitados. Assim, até parece um investimento material que vai ser transformado em espiritual, em milagres e em bênçãos. Também tudo está se transformando numa gestão empreendedora. Muitas igrejas, especialmente as neopentecostais, adotam modelos de gestão empresarial, tratando a instituição como um negócio ou um empreendimento. Eu não tenho medo de falar isso. Isso inclui a busca por crescimento, expansão territorial e a otimização de recursos financeiros, e muitas vezes com uma estética que lembra centros comerciais. Igreja não é ponto de comércio. Igreja não é empresa. Também busca por lucro e poder. Em alguns casos, líderes religiosos utilizam a estrutura e a imunidade tributária das igrejas para o quê? Para acumular riqueza pessoal e poder, desviando o foco da assistência espiritual e social. A ideia de que uma igreja possa distribuir lucros é vista por muitos como o quê? Como uma imoralidade absoluta e uma distorção completa de seu propósito original, que é ganhar vidas, ganhar almas. Vemos também a concorrência e marketing competidora. Em uma sociedade diversificada, bem religiosa e livre, as igrejas competem por fiéis e são vistos como o quê? Como clientes em potencial. É uma verdade, amigos. Isso leva ao uso de técnicas de marketing, de comunicação e pregações que focam em atrair e reter membros, prometendo soluções para problemas imediatos tais como saúde, finanças, relacionamentos e o que requer investimentos em mídia e infraestrutura. Mas atitudes empresariais dentro das igrejas prometem crescimento do individualismo. O individualismo na sociedade moderna contribui para quê? Para uma abordagem mais seletiva da fé, onde as pessoas buscam benefícios pessoais imediatos, alinhando-se com a promessa de prosperidade. Isso é um fato que é oferecida por algumas denominações. Eu estou falando a verdade, quem gostou, gostou. Outro fato que se distancia da fé e milagres é a imunidade tributária. A condição de as igrejas serem isentas de certos impostos, imunidade tributária sobre atividades religiosas, é um fator que, segundo críticos, não sou eu, pode ser explorado para fins comerciais, prejudicando a arrecadação do Estado e a concorrência leal com empresas que pagam impostos normalmente. Essa é a diferença. Em resumo, a transformação de algumas igrejas em comércio é um quê? É um processo complexo que envolve a apropriação da lógica de mercado
e a ênfase da prosperidade e em detrimento da espiritualidade e da missão social original das instituições. Ou seja, as instituições religiosas foram feitas para religião. Então, amados, lá no princípio, dentro do templo de Jesus, já havia anunciado, repelido o que aconteceria hoje, nos dias de hoje, no atual. Jesus tinha razão. Os motivos para irar, tanto porque já conhecia o coração humano, já estava prescrito. Ele já tinha sofrido uma situação que ele viu pessoalmente e cobrou daqueles que estavam usando o templo para benefícios próprios. Deixou-se de ter aquela meta de conhecer a Deus, estudar as palavras, estudar a Torá naquela época. Não, eles escolheram um outro caminho, que era o caminho da ganância humana, o caminho de se dar bem na vida, de arrecadação, de empresarial. Portanto, tudo isso já tinha sido visto e combatido por Jesus. Então, Jesus teve os seus momentos de ira. Ele estava certo. Ele ficou indignado. Ele ficou triste. Ele ficou abalado, porque ele era o Espírito de Deus em vida. Ele não poderia concordar com aquilo. Amigos, nós já estamos aqui no clima de Natal. Eu estou te agradecendo pela sua participação conosco. Que Deus nos abençoe. Curte e compartilhe o nosso canal. É um prazer eu estar falando com você humildemente. Eu agradeço porque eu sei o quanto que é gostoso estar aqui contigo. E você é satisfação do nosso canal. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.